constelação familiar, o que ela faz? Ela reconfigura, ela coloca no lugar o que foi tirado. Então, o pai e a mãe são os maiores, os filhos são os menores. E nesse desenrosco de todos esses processos, os filhos acabaram se tornando maiores que os pais. Os pais hoje pisam em ovos para não ferir seus filhos. E isso está trazendo uma grande desarmonia nas famílias. E também está sendo levado para os relacionamentos. Então, quando o Ale recebe esse chamado, quando o Ale vem para a constelação familiar, o Ale vai botar força o quê? Para a gente unir a família, para a gente fazer esses relacionamentos que todo mundo fala, relacionamento não dá certo, para mostrar que dá certo. E eu tô no relacionamento de 27 anos. Que benção. Então, assim, eu sou produto do produto. E a constelação familiar só potencializou isso. Então, assim, mesmo com 27 anos de casado, a gente vive assim, vamos falar para os seus 10 últimos anos, os melhores anos da nossa vida, melhor do que o começo. Que beleza ouvir isso, porque a maioria das histórias a gente sabe que não é essa, e não muitas vezes por falta de esforço ou por não querer fazer a família dar certo, mas porque é desafiador você cuidar da tua família, né? Eu acredito que todos encontrem desafios, mas é interessante saber que a constelação ajuda, e eu queria saber como foi esse chamado, como que você reconheceu? Então, em 2018, eu já estava no movimento de constelação, mas como uma pessoa que participava dos encontros, então uma curiosidade, e também começou por um processo que a minha esposa precisou de uma ajuda, e a gente foi buscar alguns recursos e não encaixou. E na constelação familiar a gente teve respostas que não se encontra em qualquer lugar. E quando eu chego no movimento de constelação, eu vejo que não tinha culpado. Não era Deus, não era o diabo, não era fulano, que tinha tudo a ver com ancestralidade, que a gente estava continuando um rolê. Então, em algum momento, alguém começou algo e a gente continua isso. Então, imagine você, se a gente for considerar 300 anos para trás, Ana, de forma direta, passaram 4 mil ancestrais. Sim. E cada ancestral traz uma célula ou várias células de memória. Esses ancestrais passaram por guerras, por divórcios, por frustrações, por lutos. E tudo isso foi gerando essas células, e essa célula vai passando de geração em geração. Então a gente carrega também nas nossas células, nossos ancestrais. Agora, quando eu pego essa régua e levo aqui para pai e mãe, a gente é 50% do pai, mais 50% da mãe. E se 95% do tempo a gente está nesse piloto automático, no subconsciente, então a gente está repetindo padrões de pai e mãe. Então, quando eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos, muitas vezes eu ainda estou vivenciando esse relacionamento de pai e mãe. E a gente sabe que, conforme for para trás, era muito mais complexo. Sim. Então, hoje existem direitos iguais, mas nem sempre foi assim. Sim. Então, todo esse processo traz uma configuração, traz um novo olhar para a vida. E faz toda a diferença em qualquer situação. Que legal, e você usar isso para ajudar pessoas, né? Incrível, incrível. Realmente é um chamado, eu acredito nisso. Mas eu quero saber, o que é a constelação em si? Se eu for voltar lá atrás, em Bert Hellinger, que é o grande criador da técnica, ele vai falar que é uma configuração familiar, é colocar no lugar que foi tirado. Ele também vai falar que é um movimento de amor interrompido. Imagine lá que a tua bisavó, tua tataravó, começou algo. E chegou um momento que interrompeu, e foi seguindo a tua mãe, e hoje você vivencia isso. Então, é você continuar o movimento. Então, muitas vezes você entende assim, eu tenho um problema. Ana, tu não tem problema. O problema vem lá de trás. Tu é a solução do problema. E a partir do momento que eu te trago essa informação, você muda o olhar para esse processo. A Sophie Hellinger, a esposa dele, que segue esse trabalho, já tive com ela 2 vezes, e até tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente, é da Alemanha, mas tinha um tradutor, né? Ela vai falar que é uma forma de viver, é uma forma de olhar para a vida. Mas o Alê, que veio para fazer a diferença, eu vejo como uma segunda chance. Então, quando eu estou no meu processo, onde a minha empresa quebrou, com muitas dificuldades, eu falava assim, se eu tivesse uma segunda chance. E essa segunda chance é para você ressignificar a tua vida, para você ressignificar o amor e para você ressignificar a tua família e você poder olhar e falar, eu estou no lugar certo. É você deixar de ser pai da tua mãe, deixar de ser pai do teu pai, é você deixar de ser pai dos teus irmãos. Então essa é uma liberdade, é você tirar um peso que você carregou por muito tempo. Então a constelação familiar, além de ser uma segunda chance, além de ela te colocar no lugar, ela vai te possibilitar realmente viver a harmonia e a leveza.